Tem que tanger meu gato, desculpa. Bom dia. Eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus, a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários, especialmente aqueles que têm curtido o meu vídeo, né, sobre direito constitucional. Essa série que eu amo. Hoje será o vídeo 75, né, são 75 vídeos, dá 75 aulas de direito constitucional. Não vou mais falar, dizer, não se trata de um curso para direito destinado a professores e tal. Não. Mas eu quero deixar claro que o meu conhecimento é uma maneira que eu encontrar de traduzir, né, em poucas palavras, como funciona a nossa Constituição. É de fundamental importância e que a gente entenda como funciona para a gente não ficar perdido, porque é um tema que sempre a gente ouve no dia a dia, nas rádios, nas TVs, nos jornais, a gente está sempre lendo com relação ao assunto relacionado à Constituição. Então, veja lá, eu vou aqui, nós vamos dar prosseguimento, né, ao artigo 61, né, melhor 62, que trata das medidas provisórias. A medida provisória, ela como dizer assim, é um remédio, esse é o conceito meu, tá? É um remédio que o presidente da República pode utilizar para resolver uma urgência, né? Quando é um projeto de muita urgência, ele, ao invés de mandar um projeto de lei que é mais elaborado, mais demorado, tem um ritmo mais demorado, ele manda uma medida provisória que ela tem efeito de lei, automaticamente ela foi publicada, ela é como se uma lei fosse, e aí ele encaminha para a Câmara dos Deputados, e a Câmara e o Senado vão votar, discutir. Eles podem rejeitar, mas pode transformar essa medida provisória em lei, tá certo? Então é um processo mais rápido, um processo que, infelizmente, no Brasil ela perdeu o seu efeito, porque o presidente da República, a seu bel prazer, manda medida provisória a toda hora para assuntos que não são assuntos de urgência, mas ele manda medida provisória que é mais cômodo. Com isso, nosso Congresso, nossa Câmara e Senado perderam a capacidade de serem as casas legisladoras. Você não vê mais o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado no Brasil debatendo assuntos de grandes interesses em projetos de lei. Não temos nesses últimos 8 anos uma lei que tenha chamado a atenção pelo debate, pela reforma, pelo conhecimento, pela troca de ideias, né? Como grandes debates nacionais, seminários, simpósios, porque o Congresso, comprado pelo orçamento secreto de Bolsonaro, ficou só aprovando medida provisória e alguma lei esparsa ou outra. Mas é muito importante que o Congresso Nacional volte ao seu auge, volte a ser aquela casa, né, onde elabora grandes leis, onde faz grandes projetos de lei, como nós temos exemplo, Lei de Defesa do Consumidor, nosso Código Penal, que são leis internacionais, né? São leis que são observadas e estudadas pelos países que nos conhecem, que vêm para aprender, né? O Brasil é exemplo, nosso Código Penal, por exemplo, é um exemplo de lei no mundo, né? Muitos juristas internacionais vieram ao Brasil, aprenderam português para entender o nosso Código Penal, que é uma lei muito boa. É claro que foi feito em 1943, já tem muito tempo, já merece um novo código? Talvez sim, mas a essência, né? Os conceitos, a jurisprudência, tudo aquilo no nosso Código Penal é uma lei exemplar para o mundo. A nossa Constituição de 1988 é uma Constituição estudada no mundo inteiro, que é muito bem feita, uma Constituição democrática, uma Constituição que tem muitos direitos fundamentais, tem muitos princípios, e o mundo inteiro estuda as nossas leis. Talvez falte a nós, né, esse reconhecimento, né, da bondade, né, da boa qualidade legislativa que nós temos, porque a gente, infelizmente, né, o direito no Brasil é muito desprezado, desmoralizado,
porque os políticos, né, contribuem para isso. O Poder Judiciário também contribui. O Poder Judiciário precisa dar uma resposta positiva à sociedade brasileira. E, infelizmente, né, o nosso Supremo Tribunal Federal, que é o Supremo na nossa maior tribunal, né, o tribunal que tem como princípio, né, a função, a guarda da nossa Constituição, muitas das vezes se torna um partido político, né, e estamos disputando o STF como os ministros de Lula, os ministros de Bolsonaro. Bolsonaro diz que tem 20% do Supremo, porque indicou 2 ministros. Então eles estão votando lá, o ministro Marques e o tal de... Esqueci o nome dele agora, desculpe, ministro, eu esqueci o vosso nome. Não é Alexandre, não, é outro. É o estupidamente evangélico, esqueci o nome dele. Só estão votando porque para votar de acordo com o presidente da República. Gente, isso não é Supremo. Um Supremo tem que votar de acordo com a lei. Não pode estar lá, não tem no STF ministro de Lula, ministro de Fernando Henrique, ministro de Collor. Não tem. Tem que ter ministro do Supremo. Não pode lá ficar votando a favor, fazendo subterfúgios jurídicos para ter um voto sempre favorável ao Bolsonaro, sempre favorável ao Lula, sempre favorável. Não, tem que votar de acordo com a Constituição. Mas, infelizmente, o Poder Judiciário tem muitas falhas, muita demora para decidir, muita burocracia. Então, o povo perdeu totalmente a credibilidade no Poder Judiciário, o povo perdeu totalmente a credibilidade na Constituição, o povo brasileiro perdeu totalmente a credibilidade nas instituições. É só ver, né, o episódio do dia 8 de janeiro, as pessoas destruíram nossas bandeiras, nossos símbolos, nossa república, nosso patrimônio e se vangloriavam porque estavam quebrando aquilo. Era um crime que elas cometiam e elas se vangloriavam porque estavam cometendo crime. Aí agora, quando o Estado vem tardiamente puni-las, ela diz que o Estado é ruim. Não, o Estado precisa de punir porque o que elas fizeram foi os que cometeram crime estão lá no Código Penal e, portanto, tem que ser punidas. Então, todas aquelas pessoas que quebraram o Congresso Nacional no dia 8 de janeiro, independente de se tem ou não a conivência de Bolsonaro, tem a culpa dele, porque ele podia ter sido honesto e ter dito: reconheça a derrota, e vocês não têm que ficar em frente dos quartéis pedindo golpe militar, que isso é crime. Se ele fosse macho, desculpa o termo, se fosse um homem, se ele fosse político, ele podia chamar uma rede nacional de TV e convocar todos os seus seguidores e dizer: gente, nós perdemos a eleição, vamos na luta, em 2026 a gente volta. Mas o que é que ele fez? Ele silenciou, ele calou-se, foi tentar despachar as joias que estavam retidas lá. Desde 2021 ele não fez o menor esforço, porque ele sabia que se esse escândalo viesse na época da eleição, ele ia ter um prejuízo muito grande. Ele se escondeu e, quando terminou a eleição, ele começou a usar de subterfúgio para liberar as joias apreendidas lá na Receita Federal. Então, essa abertura, me desculpa, tomou muito tempo, mas é preciso a gente ver que realmente o povo precisa de crer na lei. A gente precisa de crer no judiciário, a gente precisa de crer no poder legislativo, a gente precisa de acreditar no poder executivo. Cobrar dos nossos dirigentes, efetivamente, uma política pública voltada realmente para beneficiar o povo. Mas não é só promessa, não. É só para a gente ter que ver coisas concretas, coisas que realmente estão acontecendo no nosso dia a dia. Infelizmente, o que eu vejo no Brasil não é presença de Estado. Muito contrário, é a ausência do Estado. Aonde nós estamos vivendo, nós vivemos num país onde não tem governo, porque o Estado do Brasil não está atuando. O Estado brasileiro, seja o Estado de Pernambuco, seja a Prefeitura de Taquaritinga, seja a Prefeitura de Santa Cruz, onde eu convivo, não tem a presença deles. Agora, quando acontece um desastre, aí aparece todo mundo com promessa que não vai resolver. Daqui a 4 anos nós vamos rever de novo. Tomara que não chova tão forte como choveu, mas a gente vai, quando chover forte de novo, vamos ouvir as mesmas coisas, as mesmas promessas, assim como nós já tivemos em São Paulo, tivemos Petrópolis no Rio de Janeiro, tivemos Teresópolis no Rio de Janeiro, onde hectacômbio aconteceram e eles prometeram soluções e até hoje nenhuma verba foi realmente investida em favor do pobre.
Gastaram muito, mas ficou entre os políticos. Tá bom? Então, gente, deixando essa crítica, que eu podia deixar para outro momento, mas é importante que eu diga o seguinte: eu vou aqui continuar no parágrafo 2º do artigo 62, que diz sobre as medidas provisórias. Então ele diz assim: toda medida provisória que implique na instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos, tá? Não vou ler, porque são aqueles impostos que não precisam de lei, né, para serem aumentados, porque eles podem aumentar por decreto. Quando a gente for ver o artigo 150, a gente fala deles. Só produzirá efeito no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editado. Suponhamos, uma medida provisória composta, promulgada, publicada, assinada pelo presidente da República no mês de outubro de 2022. O Congresso Nacional, a Câmara e o Senado teriam que aprovar essa lei até o dia 31 de dezembro de 2022, para que ela pudesse ter efeito em 2023. Se ela não tivesse sido aprovada, transformada em lei até 31 de dezembro, ou até vamos trabalhar até dia 31 de outubro, dia 1º de outubro, seria a data mais exata, ela não poderia alterar, cobrar um imposto em 2023, mas sim só em 2024. Então esse é um princípio que poucos tributaristas utilizam, mas a gente chama de princípio da anualidade. Você não pode, porque isso é uma segurança para o contribuinte, porque você não pode criar uma lei para aumentar o imposto. Amanhã o imposto sobre produtos industriais vai ser de 15%, a partir do mês que vem vai ser de 10%. Você tem que, nós empresários trabalhamos, com um orçamento anual. Então você não pode chegar em junho, julho, ter uma surpresa de aumentar a carga tributária, seja de imposto de renda, seja de ICMS, ISS, essas coisas. Então os impostos têm que entrar e ter um prazo, para que as empresas se adequem, exceto as contribuições sociais, que elas podem ser publicadas do mesmo ano e espera um prazo somente de 90 dias. Depois de 90 dias elas entram em vigor e todo mundo tem que obedecer, tá? Então a medida provisória que trata de imposto, eu não concordo que medida provisória deveria ser utilizada para fazer uma reforma tributária, porque aumento de impostos, criação de impostos, não é uma coisa de emergência. Você tem uma previsão, que sabe que vai demorar, você tem que estudar, vai ser a partir de 2024, não vai ser em 2023, porque a Constituição não permite. Então não precisa de medida provisória. Medida provisória deve ser coisas de emergência. Por exemplo, uma medida provisória para resolver o problema que houve no início do ano lá em São Sebastião, em São Paulo. Aí tá bom. Uma medida provisória para resolver o problema da violência no Rio Grande do Norte. Ok, é uma emergência. Agora, reforma tributária, através de medida provisória, é realmente, como eu falei, é o descrédito que chegou a medida provisória no Brasil, vamos falar. Bom, as medidas provisórias, elas têm um prazo de validade de 60 dias. O governo emite uma medida provisória hoje, ela vale 60 dias, prorrogado por mais 60. Então, em tese, ela tem 120 dias. E se tiver no recesso parlamentar, esse tempo não conta. Desconta-se o recesso parlamentar e volta a correr quando volta. Então ela tem 120, 140 dias. Tá? O Congresso Nacional tem que votar essa medida provisória em 120 dias para que ela seja transformada em lei, para que os seus efeitos sejam permanentes. Caso ela não seja aprovada ou seja rejeitada, ela deixa de produzir os seus efeitos jurídicos, mas os passados, desde a sua publicação até a data em que ela perdeu seu valor, todos aqueles atos jurídicos, fatos e atos jurídicos que ela tratou, são leis, são o tributo, por exemplo, é devido àquelas ações que teriam que ser cumpridas, O Congresso Nacional, ela tem iniciativa sempre pela Câmara, tá? Ela vai para a Câmara dos Deputados e o correto é uma comissão, de deputados. Eles vão fazer um parecer jurídico e dizer se aquela medida provisória atende ou não às necessidades, se ela está ou não de acordo com a Constituição. Da mesma coisa, cria-se uma comissão mista entre o Senado e a Câmara, para que o senador e os senadores e os deputados possam avaliar a condição de se ela tem constitucionalidade, se realmente ela atende ao caráter da emergência e assim sucessivamente.
Esse é o gargalo que está acontecendo agora, que eu vou falar no próximo capítulo, tá ok, gente? Então, como para não ficar muito longa, 15 minutos, eu vou parando por aqui. A gente, no próximo vídeo, o vídeo 76, eu continuo falando ainda de medidas provisórias. Olha, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, viu? A medida provisória tem importância enorme na vida das